que aconteceu com Simonetta Ferreiro? Início dos anos 70. Milão. Universidade Católica do Sagrado Coração. Esses três elementos, temporais e geográficos, são suficientes para retratar uma história de morte e sangue. Um caso não resolvido, cujo enredo está entrelaçado de enigmas que mais parecem escritos por algum autor de filmes de suspense. Uma história digna de uma série de TV ou filme de terror. Mas este caso, no entanto, é real. Milão, 9 da manhã do dia 24 de julho de 1971. Nos corredores semidesertos da Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão, um jovem seminarista chamado Mário Tosso anda pelo Instituto de Ciências Religiosas procurando um lugar calmo para estudar. Ao lado havia uma construção, então ele resolve ir próximo ao banheiro das mulheres, que fica no bloco G, no final da universidade, onde quase ninguém ia. Ao chegar perto do local, ele escuta um barulho de água derramando. Ele para e ouve mais uma vez. Sim, é mesmo o barulho de água derramando. Alguém deve ter deixado a torneira aberta. Ele então resolve entrar, apesar de ser um banheiro feminino, e fechar a torneira. Assim que abre a porta, ele fica completamente imóvel, paralisado de medo. No interior, deitado no chão, está o corpo de uma jovem mulher. Tudo ao redor está banhado de sangue. As paredes, a porta, o chão. Completamente em choque com o que vê, ao invés de procurar a polícia, o seminarista corre para a estação mais próxima e pega o primeiro trem para Mirabello Monferrato, na província de Alexandria. Milão, 12:30, 2 dias antes. A família Ferreiro está eufórica. Dentro de algumas horas, finalmente, todos estarão viajando de férias. Francesco Ferreiro, que é funcionário da Monte Edison, um grande grupo industrial e financeiro italiano, reservou uma viagem à ilha de Córcega com sua esposa Liliana e suas 3 filhas, Helena, Simonetta e Beth. O almoço está quase pronto, mas Simonetta está atrasada. Chegou a hora do almoço e Simonetta ainda não tinha chegado. Ela havia saído mais cedo e prometeu voltar antes do almoço. Os pais de Simonetta tentaram entrar em contato com a filha. Eles iriam se atrasar para a viagem e estavam muito irritados. Mais tarde, a irritação virou uma preocupação angustiante. Depois, o medo tomou conta deles. Antes de anoitecer, o senhor e a senhora Ferreiro foram à delegacia para registrar o desaparecimento da sua filha. Um corpo no banheiro. A mulher encontrada sem vida na Universidade Católica era Simonetta Ferreiro. A autópsia afirmou que a jovem foi morta com 44 facadas, 2 dias antes de ser encontrada no banheiro da universidade, no sábado de manhã, pelo seminarista. O assassino esfaqueou o pescoço, o peito e o abdômen da vítima. Provavelmente, houve uma luta corporal e ela tentou se defender, como mostram os peritos. Ela tinha feridas no braço, o que indicava que Simonetta tentou bloquear os golpes do assassino e até mesmo agarrou a faca, segurando a lâmina com as mãos. Ela também arranhou o agressor, pois havia vestígios de pele em suas unhas. Além disso, manchas de sangue com marcas de dedos de uma mão masculina estão na parte externa da porta do banheiro, o que leva a crer que o assassino abriu a porta, provavelmente para ver se tinha alguém chegando no local. Mas, com tudo isso, é provável que ninguém tenha ouvido nada. É possível sim, porque no final de julho, no sábado de manhã, véspera de um feriado, não havia muitos estudantes na universidade. Além disso, naquele mesmo dia, não muito longe da cena do crime, havia uma equipe de trabalhadores em uma obra usando picaretas e marretas. Eles também não ouviram nada. Neste ponto, os investigadores ficaram com uma dúvida. Simonetta não era estudante. Ela era formada em ciência política e trabalhava na mesma empresa que seu pai. Então, o que ela estava fazendo no início da manhã na universidade?
Relatório policial. As investigações então se concentram na vida da moça para obterem alguma resposta, mas ela tinha uma vida aparentemente normal, de casa para o trabalho, e era voluntária da Cruz Vermelha e de uma entidade beneficente chamada As Damas de São Vicente. Aparentemente, ela não tinha nenhum caso amoroso mal resolvido, namorado, noivo, nada. Simoneta era uma garota séria e dedicada ao trabalho, que pertencia a uma família burguesa e católica, que se orgulhavam de ter um monsenhor entre os seus parentes. Este monsenhor, mais tarde, celebrou a missa fúnebre de Simoneta. 2 anos antes da sua morte, após a formatura, ela foi contratada pela empresa Montedison, graças a uma recomendação discreta do seu pai. Ela trabalhava no setor de RH, fazendo seleção de pessoas para trabalharem na empresa. E se por acaso ela tivesse irritado alguém ao rejeitar a sua candidatura de emprego, alguém seria capaz de se vingar desta forma? As últimas horas de vida. As últimas horas de vida da jovem Simoneta são reconstituídas com base em relatos de testemunhas oculares e recibos de lojas encontrados na cena do crime. Ela levantou por volta das 10 horas, tomou café da manhã e por volta das 11 horas saiu para resolver algumas coisas para se preparar para a viagem em família. Mas havia dito que voltava antes da hora do almoço. Ela entrou em uma livraria, comprou um dicionário de francês, pois o destino de suas férias seria a ilha de Córcega, e fez compras em uma perfumaria. Ela provavelmente foi até uma casa de câmbio e trocou algum dinheiro, pois havia 300 francos em sua bolsa, algo em torno de R$1.000. Depois, foi para outra perfumaria na galeria Giuseppe Borelli. Então, segundo a sua mãe, ela deveria ter ido a uma loja de estofados para devolver um tecido. Mas ela nunca chegou lá. Ao invés disso, ela foi para a universidade. Mas por quê? Aparentemente, Simoneta havia combinado com uma amiga de pegar alguns panfletos. O encontro seria numa livraria próxima à Universidade Católica, onde sua amiga trabalhava. No entanto, todos sabiam que a livraria não abria aos sábados. Todos, menos Simoneta. Bom, talvez, depois de constatar que a livraria estava fechada, ela tenha decidido ir ao banheiro da universidade antes de ir embora. E lá, ela foi atacada. Teria sido uma tentativa de assalto? Isso, a princípio, foi descartado, devido a uma relativa quantidade de dinheiro que ainda estava em sua bolsa. Crime sexual também foi descartado em primeiro momento, pois o corpo dela não aparentava nenhuma evidência de estupro. Mas uma tentativa de violência sexual ou uma tentativa de assalto mal-sucedido não foi descartada. O assassino pode ter sido surpreendido pela reação da moça e a matou antes de concretizar o ato, ou se desesperou e fugiu sem levar nada. As primeiras suspeitas. As primeiras suspeitas recaem sobre o seminarista Mário Tosso. Mas seria possível que um jovem que estava prestes a se tornar padre tenha cometido tal ato? Ele parece ser apenas mais uma testemunha do crime, totalmente sem ligação com o homicídio. Mesmo assim, os policiais resolvem interrogá-lo. Os investigadores descobrem que o jovem apresentava indícios de uma mania obsessiva por organização. Os seus lápis eram metodicamente organizados por cores e tamanhos. Seus livros arrumados por ordem alfabética. Sair de um ambiente sem apagar a luz era quase impossível para ele. Muito menos ver uma torneira aberta e não fechá-la. Ao ser questionado sobre os motivos dele ter fugido do local do crime sem comunicar à polícia, ele afirmou que entrou em pânico, pois nunca tinha visto uma pessoa morta em sua vida. Os policiais então o deixaram em paz. Enquanto isso, os primeiros relatos de suspeitos começam a chegar na sede da polícia. As pessoas denunciadas são pessoas que os alunos da Universidade Católica consideravam perigosos ou de comportamento suspeito. Um deles, por exemplo, teria sido visto segurando uma faca enquanto pronunciava frases desconexas sobre religião e o fim do mundo. A polícia o rastreou
e descobriu que ele era um seminarista com um histórico de problemas mentais, mas ele tinha um álibi e foi descartado a sua participação no crime. Em 10 de agosto, um jovem vai à delegacia alegando ter um segredo e que não pode mais guardá-lo. Ele afirma saber alguma coisa sobre o crime da Universidade Católica e é interrogado. Mas, para a infelicidade da polícia e da família aflita de Simonetta, o rapaz é um doente mental que havia fugido de um hospital psiquiátrico dias antes. Um mês se passou e os investigadores interrogaram cerca de 350 pessoas, mas não havia nenhuma testemunha, não havia nenhum motivo, não havia nada. Lentamente, o assassinato de Simonetta Ferreiro foi sendo enterrado sobre uma pilha de outros casos. Carta anônima. 23 anos após o assassinato brutal de Simonetta Ferreiro, em 1994, o prefeito de Milão, Achille Serra, recebe uma carta anônima escrita por uma mulher. Ela argumenta que em 1974, 3 anos após o assassinato de Simonetta, um de seus amigos foi assediado por um religioso católico dentro da universidade. Mas a pessoa citada na carta já havia falecido há alguns anos. A denúncia não levou a lugar algum e o caso esfria novamente. O caso Simonetta Ferreiro. O assassino de Simonetta Ferreiro provavelmente nunca terá um rosto ou uma identidade revelada. O resultado? O crime perfeito. Talvez. O silêncio caiu sobre o caso com o passar dos anos. Um obscuro silêncio, que talvez só seja quebrado se, antes de morrer, o assassino decida libertar a sua consciência de um peso horrível.